Liderança em tempos de crise. Mas esse curso é tão legal, é tão prático. Nós vamos falar sobre autoliderança, vamos falar sobre autodisciplina, vamos falar de liderar a nós mesmos em meio à crise, que nós resolvemos abrir para toda a igreja. Mas como o Google Classroom precisa de um código para você entrar, você não vai conseguir assistir esse curso e fazer as atividades se você não tiver o código. Para participar, é só ligar aqui na secretaria ou deixar o seu nome e telefone, que nós vamos enviar para você o código de participação a partir do final da semana que vem, e você terá todo o mês de outubro para fazer os módulos sobre esse tema, liderança em tempos de crise, para você liderar melhor sua família, melhor liderar o seu coração, liderar melhor o seu ministério e também, quem sabe, os seus negócios, a sua vida como um todo, tá joia? Então, todos são convidados a participar. Aqueles que não fazem parte da liderança formal precisam dar o seu nome para poder receber o código e entrar e acessar a nossa aula. E terça-feira agora, eu estou ansioso para poder falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre histórias e vitórias. Cada vitória, pessoal, tem uma história por trás. Quais são as vitórias da Bíblia mais lindas? Nós vamos selecioná-las e vamos estudar o que acontecia na história para essas vitórias. E eu convido você a vir terça-feira, assistir online, convidar alguém para essa nova série de mensagens, Histórias e Vitórias, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá joia? Eu também queria agradecer a Deus pela sua contribuição. Nós temos visto os irmãos e as irmãs dessa comunidade com um grande senso de responsabilidade, dizimando, ofertando, mesmo em tempos de crise. Eu quero agradecer a Deus por sua fidelidade. Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui para dizer às pessoas que têm contribuído na nossa igreja, para contar algum testemunho, eu creio que muitas pessoas pediriam a palavra para dizer: eu tenho um testemunho para dar, porque em meio à pandemia, Deus tem provido, Deus tem sustentado, Deus tem guardado. Então isso é o resultado, sabe do quê? Da sua fidelidade. Continue assim, que Deus use a sua vida para sustentar essa obra, os missionários da nossa comunidade, e também possa usar as suas mãos para abençoar mais e mais o reino de Deus. O reino de Deus cresce com generosidade, não por obrigação, não com barganha, mas com generosidade. Então eu convido você essa noite, que veio preparado ou preparada para ofertar e dizimar. Aqui à frente estão as urnas. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode sair do seu lugar e vir devolver seu dízimo e a sua oferta. Você que está nos visitando, fique à vontade, se quiser participar é bem-vindo, se não, não constranja-se com esse momento. Mas se você tem um salário, tem um sustento, tem algo para agradecer a Deus, oferte, meu irmão, oferte, minha irmã. Se você tem trabalho e tem salário nesses dias tão difíceis, seja grato a Deus e faça isso com o coração alegre. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, e enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir à frente e devolver dízimos e ofertas. Pai, aí estão as mãos que vão ofertar, que o Senhor use cada uma delas para abençoar o teu reino, e teu reino prospere a partir da fidelidade do seu povo e da responsabilidade dessa igreja. Sustenta cada família, recompensa com a sua bondade e abençoe as mãos que não podem ofertar porque não têm salário e não têm sustento. Que o Senhor seja a provisão e use essa igreja para ser uma bênção a essa família em tempos de crise também, através dos recursos que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. As palmas. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvaremos, Jesus. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença
Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvaremos, Jesus, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Vamos declarar com toda a nossa força. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Só o Senhor nos sustenta, Pai. O Senhor é o nosso rio de vida, Pai. Muito mais do que tudo que nós podemos ter do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos de Ti em nossas vidas, para cada dia sermos mais parecidos contigo, Jesus. Ah, Senhor, que isso queime nossos corações, sermos a cada vez mais parecidos, Pai, moldados ao Teu caráter, à Tua imagem. Que para isso o Senhor nos mostre a Sua face, a Sua presença. Que nós não sejamos como o povo de Israel no deserto, que tinha medo, que quando a Sua presença se manifestava, eles temerosos diziam: Moisés, vai em nosso lugar. Nós não podemos com essa presença. Ah, irmãos, a partir do sangue de Cristo na cruz, a partir do sacrifício no Calvário, a partir da ressurreição, nós temos livre acesso a essa presença. O véu se rasgou e nós temos acesso à presença daquele que é, que era e sempre será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus Santo, poderoso, justo, vitorioso na batalha, esse é o nosso Deus. E Cristo Jesus à direita de Deus, o nosso Senhor, e o Espírito Santo que atua e habita em nós, nos leva a te adorar, Jesus. Queremos mais, muito mais. Queremos de tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada assim ao teu amor, Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então eu correrei para te encontrar, Jesus, meu amado. E então me lançarei em teu olhar. Mostra-nos, mostra-me tua face, nada mais importa.
Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente a ti. Nos entregamos, Pai. Só a tua presença nos basta, Senhor. Só a tua presença que afasta todo medo, todo receio de nos achegarmos a ti caia por terra. E a presença do Espírito seja visível neste lugar, em nome de Jesus. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então eu correrei pra te encontrar. E então lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais. Espírito, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Nos entregamos totalmente porque queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais a sua presença. Não apenas, Pai, por questões emocionais, não apenas por conta do ajuntamento, da música, Senhor. Nós queremos o Senhor em nossa vida, no nosso dia a dia. Queremos ser transformados pela sua presença, pelo teu Espírito, para fazer a diferença, para alcançar o reino, que seja o reino aqui na terra como é no céu. Ora vem, Senhor Jesus, é a tua presença no teu povo, libera o teu poder. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo, mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja aqui na terra como é no céu. Clame a Ele, clame a Ele. Libera o teu poder, sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja
que seja aqui na terra como é no céu, que seja aqui na terra como é no céu. Vamos declarar a uma só voz: mostra-me tua face, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Senhor, que o seu Espírito venha quebrantar os nossos corações, quebrar os nossos paradigmas, Pai, entrar nas fortalezas da nossa mente, para que através da Tua palavra nós percebamos, Senhor, o quanto o Senhor é importante para nós, o quanto o Senhor é maravilhoso, e que o Senhor tem uma nova história para as nossas famílias, para as nossas casas, para pais, filhos, mães, irmãs. O Senhor tem uma promessa para cada família aqui, para cada pessoa que representa uma família aqui. Que essas famílias possam ver a Tua face através da palavra, através da ministração. É o que nós te pedimos, Espírito Santo. Venha estar, Senhor, fazendo a Tua obra, aquilo que o Senhor faz neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Pode se assentar. Que o Espírito Santo possa mostrar a face dele sobre cada família, sobre cada vida que está conosco aqui, também nos acompanhando pela internet. Vamos começar então a nossa conversa sobre esse tema, cuidando da família. Eu tenho estado muito preocupado sobre o estado de saúde emocional, espiritual e até mesmo relacional das famílias em meio à pandemia, principalmente. A grande verdade é que nós precisamos cuidar da família. Mas a pergunta que eu começo fazendo a você é: por que nós devemos cuidar da família? Por que é preciso cuidar da família? Esses tempos eu ouvi uma ilustração muito interessante de um pastor, e ele disse que a família é muito semelhante a um jardim. A gente não planta um jardim, vira as costas para ele e depois deixa com que ele cresça naturalmente, e ele se livre sozinho das ervas daninhas, das pragas, e que ele automaticamente vá criando os seus ramos mais frondosos, mais bonitos, e as flores vão exalando o seu aroma mais naturalmente, sem a intervenção humana. Na verdade, um jardim precisa de um cuidado constante, e você que gosta de mexer com jardinagem sabe do que eu estou dizendo. E ele usou a mesma comparação para a família, não para só o casamento, para a família. A família também precisa de cuidado, a família também precisa de proteção. A família não cresce naturalmente, a família não desenvolve sozinha. Você que tem filho sabe do que eu estou dizendo. Sem intervenção humana, sem colocar limites, sem disciplinar e ensinar, os nossos filhos são criminosos em potencial. São, porque toda criança precisa de limites, de regras, de uma moralidade que seja incutida ao coração deles a partir das suas autoridades primárias, que são a sua família, seus pais, os responsáveis por criar nesse caminho. Todos nós já nascemos com a inclinação para a maldade, todos nós já nascemos com a inclinação ao erro, e é bem visto isso nas crianças, quando elas começam a desenvolver o seu egoísmo, a sua individualidade e o seu individualismo. E então você vai cuidando, vai trabalhando, e você não deixa de cuidar das crianças, mesmo depois que elas já estão formadas na faculdade, e ainda estão procurando um meio de se libertar das garras dos pais protetores, que já são avós. A grande verdade é que nós não casamos, cumprimos os nossos votos, as promessas na frente de um sacerdote religioso, viramos as costas e esperamos que o nosso casamento seja saudável, frutífero e proveitoso. Nós precisamos cuidar dele, investir nele, tratar bem dele, livrar das ervas daninhas, livrar das pragas, livrar de tudo aquilo que possa comprometer a beleza do jardim chamado matrimônio. A família precisa de cuidado constante e contínuo. Enganosa é a proposta que a sociedade tem dito a nós, de que cada um precisa cuidar do seu próprio quadrado, do seu próprio círculo individual. Quando nós falamos de família, não é bem assim. Todos nós somos responsáveis em cuidar uns dos outros, em proteger para que o espaço familiar seja um jardim florido, seja um jardim cheiroso e seja um jardim frutífero, ao contrário do que muito que nós temos visto, jardins que são estéreis, jardins fétidos e que não produzem absolutamente nada.
A diferença entre um casamento e uma família frutífera e um casamento e uma família estéril está na intencionalidade do cuidado. Quanto mais você cuida da família, mais ela devolve em frutos para você. Quanto mais você vira a costa, dá de ombros e negligencia a responsabilidade, mais ela devolve para você frutos amargosos. É uma lei de causa e efeito que nós não podemos negar. Agora, por que nós devemos cuidar da família? Qual é o propósito disso? Bom, a grande verdade é que a família é a instituição mais poderosa do mundo e também a mais frágil. É a família responsável por despejar na sociedade os indivíduos mais competentes, mais valiosos, pessoas mais desenvolvidas no seu senso de princípios e de valores. Quanto mais a família é estruturada e protegida por um forte senso de valor, de respeito, de humanidade, mais ela desenvolve pessoas para a sociedade de bem, pessoas competentes e pessoas que vão fazer a diferença. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais destruída a família, quanto mais deformada, quanto mais doentia, mais ela despeja a sociedade, cidadãos e pessoas que vão comprometer a saúde social, que vão destruir pessoas, que vão ferir, que vão machucar. Se você não acredita nisso, é só você olhar, por exemplo, para um pedófilo. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que têm dificuldade nessa área, que têm atração sexual por criança. É cruel, não é? É uma coisa trágica, uma coisa nojenta. Porém, na maioria dos casos, quem foi o abusador foi o próprio pai, dentro da própria casa. Uma família deformada, uma família destituída de um critério de valores, desenvolveu nessa pessoa uma identidade deformada e despejou na sociedade um novo abusador, uma pessoa que vai perpetrar, que vai perpetuar a ideia do abuso, da violência, da destruição e da crueldade. A família é a instituição mais poderosa do mundo. Alguém já disse que a família é a célula máter da sociedade, mas poucas pessoas sabem o que significa isso. Célula máter significa é a causa primeira, é a força motriz, é aquilo que impulsiona. Não são os grandes impérios, não são as grandes potências mundiais que desenvolvem a humanidade no seu mais elevado estado de sobrevivência ou de vida. Quem é responsável de desenvolver a humanidade é a família. Essa instituição pequena, mas poderosa e ao mesmo tempo frágil, porque em um estalar de dedos essa família pode ser destruída, pode ser perdida, pode ser deformada e nós sofremos os efeitos catastróficos disso. Tem muita gente que não pensa assim. Tem muitas pessoas que acham que a família é simplesmente uma possibilidade, uma tentativa e erro, e pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é chocante, mas talvez ninguém ainda tenha percebido isso nessa sala aqui essa noite, ou talvez na internet. Nós que temos 40 anos para baixo, provavelmente seremos a geração que vai ver o desaparecimento da família. Nós veremos ainda isso, porque o que nós estamos vendo hoje já é a escassez do casamento formal. E o que significa isso? As pessoas elas estão fazendo um processo de tentativa dentro do casamento para ver se dá certo. O nível de compromisso é menor e raramente dá certo um casamento que é processo de tentativa. E o que está acontecendo? Novos arranjos familiares e configurações. Gente vindo daqui, de lá, se juntando com outro daqui, que já teve um filho de outro de lá, e já teve um filho de cá, e já estamos vendo o desaparecimento da família nuclear. Isso, queridos, deve trazer a nós um certo nível de desespero e de preocupação. Sabe por quê? Porque nós não sabemos os efeitos disso. Nós nunca estivemos lá antes. Nós sabemos o efeito de uma guerra mundial. Nós sabemos a destruição causada por uma arma química, mas nós não sabemos o que pode acontecer se a família desaparecer. Se a instituição familiar continuar se enfraquecendo ao ponto das pessoas não acreditarem mais nela. Se nós diminuirmos ao ponto de negociarmos ela a qualquer custo ou qualquer coisa. Porque é o que nós estamos vendo. As pessoas elas estão fazendo da família, estão fazendo uma instituição tão frágil, que ela pode ser rompida por qualquer coisa e por qualquer momento. Então, eu digo essa noite, é preciso cuidar da nossa família, porque embora ela seja poderosa, ela pode desenvolver em nós a capacidade de realização na vida e despejar na sociedade indivíduos altamente competentes e valiosos para a humanidade, que vão deixar legado e construir histórias que serão fenomenais. Ela também é uma instituição pequena, frágil, que pode ser afetada por crises e conflitos e destruídas, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Talvez não tão novo assim,
Porque o próprio apóstolo Paulo disse a um jovem pastor em Éfeso, uma grande igreja em Éfeso, ele disse em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha o que ele disse para o Timóteo: Timóteo, avisa o pessoal da igreja aí, fala para o pessoal da igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, tem negado a fé e é pior que um descrente, um incrédulo. Vamos fazer uma comparação para você entender esse texto? Imagine uma pessoa ateia ou um ateu. Veja só o compromisso dela de negar Deus. Não dá um sintoma de raiva, eu digo sintoma porque não é sentimento, só um sintoma, tá? Não dá um sintoma de raiva de uma pessoa assim, quer descredibilizar Deus, quer desacreditar Deus, quer convencer você goela abaixo de que Deus não existe? Pois bem, quando Deus olha para a nossa negligência com a família, quando Deus olha para nosso descuido com o nosso núcleo familiar, com a nossa responsabilidade com a nossa parentela, quando Deus olha para a nossa negligência, o nosso dar de ombros para as pessoas que dependem de nós, Ele olha para nós e diz: você é parecido com um ateu, você professa o meu nome, mas na verdade você se comporta como um ateu, porque você é incrédulo. Paulo diz que nós somos piores que um ateu que negligencia Deus, quando nós damos de ombros a nossa responsabilidade familiar, queridos. Então é preciso que venha novamente sobre nós a responsabilidade de defendermos essa instituição, porque quem é que vai defender? A comunidade LGBT? Quem é que vai defender a família? São os políticos preocupados com seus altos salários e a sua previdência do futuro? Quem é que vai defender? É o Bolsonaro, com a sua força política comprometida diante das fracas alianças políticas? Quem é que vai defender a família, irmãos? É o sindicalismo? As manifestações de rua? Quem é que vai defender a família? Só uma instituição tem capacidade de levantar sua voz e continuar defendendo esse valor milenar, que é a instituição lar. É a igreja. E se nós nos calarmos, quem vai defender? Se nós fecharmos os nossos olhos e falarmos para a pessoa: importa que você seja feliz, mesmo que ela esteja destruindo o casamento de outro, quem vai defender a família, irmãos? Se nós deixarmos os nossos filhos viciados à internet, às redes sociais, e desprezarmos a educação formal, né, a educação familiar, quem é que vai fazer isso por eles? Felipe Neto? A grande verdade é que se alguém não cuida da casa, ainda não entendeu o que é Bíblia, ainda não entendeu o que é cristianismo. Se alguém despreza o seu lar e faz os seus dividendos econômicos a prioridade da sua vida, ainda não entendeu o que é cristianismo. Se ela prioriza o seu corpo, sua estética, ao invés da família, ela não entendeu ainda o que é cristianismo. Se ela prioriza os relacionamentos sociais e o status social, ela ainda não entendeu o que é cristianismo. Porque o cristianismo vem acompanhado de uma profunda transformação familiar. Deus disse para Abraão: Abraão, pega a tua casa, pega aí toda a tua família aí, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma bênção para todas as famílias da terra. Todas as famílias. O plano de Deus não é para abençoar indivíduos, é para abençoar famílias inteiras. E se a igreja não levantar a sua voz de cuidado familiar, quem é que pode fazer isso por nós, queridos? A família é uma instituição tão poderosa que ela é o principal alvo de ataque de Satanás. Ele não fica te atingindo como indivíduo, ele quer atingir você enquanto família, porque ele atingindo você enquanto sacerdote do lar, ele acaba com toda a sua casa. Colocando você como sacerdote do lar, medíocre, pequeno, ele compromete toda a saúde emocional dos seus filhos e consegue fazer com que os planos infernais dele sejam estabelecidos na vida dos seus filhos. Se ele consegue colocar você, mulher, numa situação de sensualidade, corrompendo a sua dignidade feminina, ele consegue destruir também o futuro da sua própria filha. Que vai se vestir tão pior quanto você, e se comportar tão pior quanto você nas redes sociais. É uma lei tão natural, que se nós não levantarmos a voz e dizer: nós precisamos cuidar da família, eu pergunto: quem é que vai fazer isso por nós? Quem é que vai fazer isso por nós? E como é que nós chegamos a esse estado, queridos? O que está acontecendo com essa importante estrutura social chamada família? O que está acontecendo se ela é tão importante, tão poderosa, e precisa de tantos cuidados? O que está fazendo a gente abandoná-la? Eu estava de férias essa última semana, e eu aproveitei para ler alguns livros que fogem um pouquinho da nossa, assim, do nosso dia a dia. Eu li 2 livros, um que falava sobre escravidão, e outro que falava sobre o período do nazismo. E uma coisa que eu achei muito interessante nesses 2 livros, e que eu achei importante compartilhar com você aqui essa noite, é o fato de que tanto um como o outro, eles se concentram em um alvo específico para falar das suas dores e suas misérias.
Eu não sei como a humanidade foi capaz de fazer com que negros se tornassem pessoas sem alma a ponto de escravizá-los sem nenhum tipo de peso na consciência. Eu não sei como é que a humanidade foi tão cruel ao ponto de colocar judeus em câmeras de gás, 6 milhões deles, e matá-los cruelmente, e depois os próprios soldados que iam ali para poder assassinar os judeus iam na missa no domingo seguinte. Eu não sei o nível de crueldade, mas a grande verdade é que essas duas narrativas que eu li desses dois livros, elas vão falar de um momento de sofrimento tão agudo no coração delas, em um alvo específico apenas. Tanto um como o outro, eles falam de abusos sexuais. Mulheres que eram abusadas sexualmente pelos seus capatazes, pelos donos de fazenda. Crianças que eram abusadas sexualmente. Fala de abusos sexuais, tanto na escravidão como também no nazismo. Eles falam também de torturas, falam também de escassez, privação, fome. Gente que comia um ensopado raso para poder passar o dia inteiro trabalhando na fazenda, e outros que comiam um pedaço de pão preto, passado, para poder sobreviver ao inferno nazista, dentro do campo de concentração. Eles narram todos esses acontecimentos, eles falam com dor, mas sabe qual é o momento que eles mais falam de agonia, que mais dói no coração deles? É quando eles falam da separação familiar. Porque tanto os escravos, como também os judeus no nazismo, sofreram a separação do núcleo familiar. Nesse livro contava-se que uma família escrava estava junta, quando de repente vinha um comerciante e falava, você, não importava se ela tinha filhos, não importava se ela tinha marido, ela ia para o sul dos Estados Unidos, o outro ia para a América Latina, o outro ia para as Ilhas Caribenhas, a família se distribuía para o mundo e nunca mais teria possibilidade de se encontrar. No nazismo não era diferente, duas filas se formavam e as pessoas iam fazendo, você vai para a câmara de gás, você vai para o trabalho forçado, você vai para a câmara de gás e você vai para o trabalho forçado. Separavam filhos, famílias, crianças, sem nenhum tipo de pudor. E sabe o que esses livros me mostraram? O relato mais agonizante deles é quando a família se separa. Não é o abuso, não é a privação da fome, a privação de alimento ou a fome, não é a crueldade física que eles sofreram nesses lugares de escravidão e nazismo. O que mais doía era a separação familiar. E sabe o que nós estamos fazendo? Dando de mão beijada a nossa casa quando nós falamos que ela não vale a pena. Gente que daria tudo na sua vida para ter a sua casa perto, os seus filhos próximos, seus maridos na mesa de jantar, suas esposas na cama ao lado. Gente que daria a vida para ter a casa de novo perto de si. Disseram que a maior dor foi o rompimento. Para nós, na nossa sociedade pós-moderna, o rompimento não dói, não traz nem corar de vergonha. Simplesmente a gente desfaz. Simplesmente a aliança é um contrato matrimonial. Não dói mais, a gente desfaz. Casa se descasa, cria família, cria filhos, cria instituição, desfaz novamente, monta uma outra, desfaz novamente. É a realidade do nosso mundo. Por que nós chegamos a esse estado, irmãos? E aqui vai até uma dica de negócio, se você gosta de área imobiliária, comece a investir em pequenos apartamentos, comece a pegar o seu terreno, ao invés de construir uma casa grande para alugar, e construa 2 ou 3, porque o número de separação e divórcio faz com que as pessoas procurem cada vez mais residências pequenas, para alugar e sobreviver ali, pagar o seu aluguel com muita dificuldade, mães solteiras, homens descasados. E essa família hoje, que tem uma casa, tem que se desfazer e alugar 2 casas pequenas e vender a grande. E aí essa casa que se dividiu também, no segundo relacionamento, não tem muita chance de dar certo, se divide novamente, vai, e esse comércio está em ascensão no mundo, e as pessoas estão investindo, e sabe quem está feliz? É a nossa sociedade, o nosso mundo bate palmas para a separação, para o rompimento, para as famílias desfeitas, porque mais lucro, mais vendas, mais móveis, mais liquidificador, tudo dobrou, triplicou com a era do divórcio, com a era do rompimento. Não dói mais romper, não há sofrimento. Por qualquer coisa se desfaz uma realidade conjugal, se desfaz uma família, joga os filhos para ser criado por um homem que nunca as viu, deixando cuidando à noite, e às vezes sofrendo abuso sexual, no silêncio e na calada da noite. Não todos os casos, mas não são raros também. Ou seja, a gente chegou num estado de mundo preocupante. Nós estamos vendo a família se deformar, se perder e desaparecer, queridos. E se nós não estivermos atentos a isso, talvez um drama muito maior possa vir do que o coronavírus. Um problema muito maior e muito mais sistemático possa nos abater. Então qual é a causa desse problema? Qual é a raiz desse problema que a gente vive, dessa ruptura tão superficial, tão fácil da casa? Bom, eu vou começar a minha conversa com vocês falando sobre o pecado. O pecado é a munição ideal para destruir a casa, é a família. É a munição ideal.
Porque se você olhar, por exemplo, o próprio pecado já é a força para anular o outro. A força da família, ela é comprometida quando o pecado começa a operar mais do que a santidade, sabia disso? Por isso que famílias em pecado não conseguem se sustentar. Quanto mais próxima de Deus a família é, mais fortalecida ela é e mais ela lida com diferenças. E tolera os erros, e perdoa, e tem graça. Quanto mais distante de Deus, mais intolerante, mais rígida, mais ranzinza e mais ressentida essa família é e incapaz de suportar as aflições. O pecado nos faz anular a instituição familiar. Quer dar um exemplo? Posso te dar um exemplo? A primeira família da terra, maravilha, Adão e Eva, não tinha nem umbigo, olha que coisa maravilhosa, nasceram sem umbigo, foram criados do próprio Deus. E eles tiveram 2 filhos que tinham umbigo, Caim e Abel. A família era bonita. E essa foi a estrutura familiar que Deus criou. A estrutura da família que Deus criou é essa: Adão e Eva, Caim e Abel. Você consegue ver aí? Olha lá. Todos participam do mesmo lugar. Você está vendo um centro lá pequenininho? Esse é um lugarzinho chamado família, onde todos se encontram, onde as individualidades, elas dão espaço a uma coletividade harmônica chamada família. Adão não deixa de ser Adão, mas ele também experimenta de Eva. Caim não deixa de ser Caim, mas também experimenta de Adão. Abel não é a Eva, mas também experimenta de Eva. E assim todos participam, porque família é um participar da vida do outro, é um experimentar a vida do outro, é compartilhar um endereço específico. Não físico, não de CEP, mas um endereço emocional, espiritual, um endereço onde nós possamos nos identificar. Lá está a família que Deus criou desse jeito, poderosa, uma potência, onde 2 se tornam 4, se avolumam, crescem em poder e autoridade, vão dominar a terra. Porém, não parece o que acontece logo depois da queda. Você conhece a história da queda, não vou precisar falar sobre isso. Adão e Eva acabaram errando e o pecado veio fazer parte da família. E sabe o que aconteceu? Lá está o Abel agora, coloquei até não sei como é que chama aquilo lá. Como? Uma lápide, obrigado. Coloquei até uma lápide lá. Rest in peace. Descanse em paz, Abel. Caim matou Abel. Caim matou Abel porque os interesses de Caim não tinham mais espaço para crescer dentro da sua casa. Caim matou Abel porque os interesses pessoais precisavam avançar fronteiras. E Abel era uma fronteira desnecessária, inconveniente para o seu projeto pessoal. E aí o pecado começou então a desenvolver na nossa vida, na nossa família, há milênios atrás, e nós estamos nesse estado. O pecado, irmãos, nos força a romper as barreiras familiares e procurar mais espaço para os nossos interesses pessoais. É por isso que é tão difícil manter um casamento saudável. É por isso que é tão difícil manter uma família unida. É por isso que é tão difícil manter uma parentela próxima. Porque nós queremos ultrapassar as fronteiras, nós queremos ganhar mais espaço para o nosso eu, para o nosso ego, para o nosso individual. Então o que acontece conosco? Nós entramos numa era do culto ao eu. O pecado desenvolvido por Caim encontrou na nossa pós-modernidade um solo fértil para produzir a nossa individualidade. Ou melhor, o nosso individualismo. O eu, o centro do universo. Eu rompo as fronteiras, eu anulo o outro. Minha esposa está me atrapalhando de crescer. Vai embora, sua megera, porque eu quero crescer, você está atrapalhando a minha vida. O meu marido está me atrapalhando de ser uma pessoa realizada e mais feliz. Cai fora, seu traste desgraçado, porque eu preciso crescer e ser feliz. Os meus pais estão impedindo de eu crescer e avançar na minha vida. Então eu agora negligencio e deixo os velhos corocas para trás para eu poder construir a minha própria história. Os meus filhos estão me atrapalhando, então é melhor que agora eu siga a minha própria vida e deixe eles ao cuidado de qualquer um que possa ajudá-los a seguir o seu próprio caminho. Você percebeu? Essa que é a realidade. Eu preciso eliminar as fronteiras da família, porque eu preciso crescer mais o meu eu, o meu ego. Questões de separação, queridos. Não venha pedir conselho para mim em divórcio não, tá? Eu não sou um péssimo conselheiro para divórcio. Questões de separação estão sempre relacionadas a ego. Senta os dois lá na frente e os dois têm um ego mais inflado do que o outro. Questões de desacerto conjugal é questão de egoísmo. É gente que não cede, que não abre mão, que fica rompendo fronteiras e quer anular o outro para se proteger de si mesmo. Isso é um perigo. É um perigo.
A nossa natureza adâmica, o Caim que habita em nós, quer matar os Abéis da nossa família, queridos. E eu pergunto, quantos Abéis você já não matou para chegar aqui essa noite? Misericórdia. Você que está na sua casa, quantos Abéis já foram sacrificados para você conseguir um pouco de fronteira aberta no seu negócio, na sua vida pessoal, e agora está sozinho, do lado de lá desse aparelho, sem ter com quem contar na sua vida? Ou sofrendo com um rearranjo familiar, frustrado. É muito triste essa realidade, queridos. Porque a natureza de Caim, que quer romper as fronteiras e quer colocar o eu no centro, encontrou na nossa pós-modernidade o espaço ideal para isso. Milor Fernandes é um articulista carioca, ele fez uma definição da família pós-moderna. Sabe o que ele disse? Ele disse que a família, olha aí, se você quiser registrar isso e anotar, a família, ela é uma república de pessoas que tem a chave da mesma casa. A família pós-moderna é uma república de pessoas que tem a chave da mesma casa. Como é que eu desenho esse mundo? Esse é o gráfico da família atual. Elas não compartilham mais aquele núcleo familiar. Eles compartilham o DNA e a genética, mas não compartilham o mundo, sonhos, propósitos, vitórias, derrotas, fracassos, bênçãos, crescimento. Eles não compartilham mais o que é família. Cada um vive isolado no seu próprio quadrado, cada um vive no seu próprio mundo. Isso pode ser chamado de família, queridos? Compare a família que Deus criou e compare essa família atual, pós-moderna, onde as pessoas são uma república de gente dentro da casa, que só vai ali para comer e dormir, mas que não se conhecem, não se falam, não se tocam, não se compreendem, não são cúmplices, não se entendem. Eu pergunto, a sua família está nesse gráfico? Porque é muito triste esse gráfico. É a lei da privacidade do nosso mundo, e é a lei da individualidade, ou seja, essa individualidade caiu para o individualismo, que é a independência. Eu quero ser independente. Um dia um marido, formado em Direito, estava na minha mesa junto com a esposa e disse para a esposa, na minha frente, que ele ia processar ela. Aí eu perguntei para ele, por que você vai processar sua esposa? Ele disse, porque ela invadiu a minha privacidade. Eu não quero nem continuar a história, irmãos. Eu fico me perguntando, como é que uma esposa invade a privacidade do marido? Porque não tem privacidade no casamento. Se você quer privacidade, chama um sócio. Não casa. As pessoas estão se casando e querem ter o meu dinheiro, o seu dinheiro, o meu quarto, o seu quarto, o meu cachorro, o seu cachorro. Tem gente que se separa e fica, não, esse cachorro é seu, não, esse cachorro é meu. Não. Tem gente que se separa e fala, briga mais com o cachorro por causa dos filhos. Eu fico cachorro, não, você fica com os filhos. O mundo está de ponta cabeça nos valores humanos, queridos. A gente achava que os nazistas eram cruéis, e que os senhores de fazenda e os senhores feudais eram cruéis a escravizar pessoas, mas nós estamos destruindo gente humana, que tem alma, que tem sentimentos, debaixo do nosso nariz a gente não percebe, a nossa família, a nossa casa, criando esse sistema isolado, individualista, onde as pessoas têm um direito de privacidade. Esses dias uma mãe falou para mim, um tom de assombro, ela disse, pastor, eu levei minha filha no psicólogo, e o psicólogo veio com uma ideia, falou com ela, tal, ela sentou comigo e falou, eu preciso de mais privacidade em casa, depois da consulta de psicólogo. Queridos, eu sou um defensor da profissão do psicólogo, acho importantíssimo para a nossa humanidade. Mas, infelizmente, essa pessoa foi mal orientada, talvez, na sua formação ou na sua ideologia. E essa pessoa chamou a mãe lá e falou, olha, sua filha precisa de mais privacidade. E aí é o seguinte, filho ou filha, entra dentro do quarto, mete a chave no quarto, e você não tem direito de entrar no quarto que está na sua casa. O que é isso? Então o camarada pode viver naquele bordel lá dentro do quarto, cheirando a bode, meia jogada, cueca embaixo da cama, resto de lanche, pode ficar lá, e se ele colocou a chave é porque você não tem direito de entrar naquele lugar. A menina pode levar o namorado, dormir a noite com o namorado, e você não tem direito, porque ela tem a privacidade dela. Ah, irmãos, que mundo nós estamos? O que é isso? Quer privacidade, bonitão? Morando embaixo da terra do casa, do pai? Vai trabalhar, vai pagar seu aluguel, sua água, sua luz, seu cartão de crédito, vai viver sua vida independente, aí você tem sua privacidade. Aí o seu pai não pode atravessar para falar que a cortina da sua sala é ruim. Mas enquanto isso, família não existe privacidade, queridos. Família é um espaço de compartilhamento da vida, da história, dos fracassos, das dores, mas também das alegrias, das realizações. Família se encontra em um lugar específico, mas nós amamos esse individualismo. E quer um lugar melhor do que a nossa pós-modernidade? É o celular, a internet.
Ela coloca cada um no seu quadrado, cada um no seu mundo virtual. É possível que o homem durma com a esposa, se levante de madrugada e no conforto do seu celular no banheiro de casa, assista um filme pornográfico se masturbando. É possível que a família sentada assistindo uma série e a mãe de família de um lado conversando com um caso extraconjugal no conforto do seu celular, no alto da sua privacidade. Celulares com senha para que ninguém acesse, e-mails que ninguém sabe a senha e que são também fakes. Ou seja, nós temos o direito de privacidade para destruição, não para construção. Porque quem quer se privar dentro da família é porque tem algo para se esconder. Se quer muita privacidade dentro de casa é porque tem algo para esconder. Não seja inocente, minha irmã. Não seja inocente, meu irmão. Não existe privacidade na família. Queria poder dizer que existia para você ficar mais confortável, mas eu posso lhe garantir que não existe. Então essa ideia é, cada um no seu quadrado, cada um vive o seu isolacionismo e cada um vive aquilo que nós não chamamos de família, mas chamamos de república de pessoas que têm a chave da mesma casa. E por que é tão fácil romper hoje? Por que é tão fácil desfazer hoje? Vamos pensar um pouquinho mais na história? Eu gosto muito de fazer conexões com o nosso passado. Não sou saudosista, queridos. Não queria voltar a andar de cavalo, que se bem que eu nunca andei. Andar de charrete, né? Viajar de fusca. Não queria fazer isso, não. Não sou saudosista. Mas a grande verdade é por que é tão fácil romper um casamento hoje? Pense há 3 gerações atrás, 4 gerações antigamente. Vamos nos idos de 1700. Se você quisesse crédito para você abrir um novo negócio, para quem você iria pedir dinheiro? Quem que seria o financiador do seu projeto pessoal, do seu pequeno negócio? Sua família. Não tinha linha de crédito aberta para você no Sicredi, nem no Bradesco, nem no Itaú. Sabia? Não tinha cartão de crédito para você parcelar em 10 vezes. Se você precisava de alguma coisa de antecipação, você tinha que contar com a sua família. A família protegia você financeiramente para você começar o seu projeto. Se você ficasse doente, quem é que cuidava de você? Quem é? O sistema público de saúde não existia. A família cuidava de você. Os filhos estavam ao redor da cama, uma enfermeira era contratada para ficar ali, a família financiava todo o processo de cuidado e terapia com você se você ficasse doente há muito tempo atrás. Se você quisesse se aposentar, quem é que ia garantir o seu plano de previdência social ou privada? Sua família, porque o INSS, embora seja algo interessante, é relativamente novo na história da humanidade. Quem é que se aposentava? A família aposentava os seus pais, sustentando os pais, pagando os seus alimentos, sustentando a família anterior. Então, se você era uma mulher e tinha um casamento, você se esforçava para viver o mais feliz possível dentro do casamento, ao invés de separar, porque se você separasse, não ia ter ninguém para te sustentar, não ia ter pensão para filhos, e o governo não ia estar ao seu lado para poder sustentar você. Não é a realidade do mundo social pós-moderno. Depois da ideia da propriedade privada e da instituição dos estados modernos, sabe que nós temos o Estado como garantidor dos seus benefícios. Então, se você quer dinheiro, para quem que você vai pedir? Você não precisa do seu pai. Pai, você empresta? Não posso. Vai se catar, seu velho. Eu vou fazer um financiamento lá no Sicredi. Eu vou lá no Cicobi. Eu tenho uma linha de crédito aberta lá. Eu tenho o nome limpo. Se você precisa fazer um plano de aposentadoria, o que você vai fazer? Você paga INSS, você paga Previdência Privada, você se protege, porque você não quer depender dos seus filhos na velhice. Se você vai precisar de cuidados médicos, você tem o SUS, você tem um plano de saúde. Você não precisa de alguém que esteja ao seu lado, filhos próximos à sua casa, para cuidar quando você ficar de cama. E tem muita gente iludido com isso, achando que o INSS vai pagar suas dívidas quando ficar velho, achando que o SUS vai cobrir as suas necessidades de saúde quando ficar doente. Mentira! Você vai precisar de quem você desprezou, você vai precisar de quem você negligenciou, vai precisar de quem você pisou e maltratou. Escuta o que eu estou dizendo. É só uma mentira pós-moderna. Não maltrate sua família, porque ainda nós continuamos precisando dela como cerco de proteção ao nosso coração, cerco de proteção à nossa vida. Eu gosto de falar uma palavra, um português mais rasgado. Não vou falar não, melhor não falar. Deixa eu chegar a só mais uma coisinha. Por que é tão fácil romper um casamento? Porque agora a mulher tem todo o Estado a favor dela. Não estou dizendo mulheres que são violentadas, abusadas. Não estou dizendo isso, queridos. Eu estou dizendo de gente que vai lá no cartório e assina a separação porque tem incompatibilidade de gênios. Posso dar uma risadinha sarcástica? Incompatibilidade de gênios. Eu e minha esposa temos muitos, e não é pouco não.
e sou casado há 15 anos com incompatibilidade de genes. O que é isso? Sabe por que ficou fácil romper? Porque a legislação nos ajuda, o Estado nos garante. Quer separar? Separa. Porque eu tenho INSS, tenho saúde, tenho pensão e tenho plano de previdência para você. Fique tranquilo, o Estado vai garantir o seu sucesso. Pode acabar com a sua família, pode destruir o seu núcleo familiar. Você está garantido pelo Estado. E quem já passou por isso? Porque a linha de destruição da família é relativamente nova. Poucas famílias nós podemos ver nesse processo de destruição hoje, que já passaram por isso e vivem as consequências. Quem já passou por isso sabe que o Estado não garante nada. Absolutamente nada. Então, nessa busca de independência, nesse cada um no seu quadrado, ficou fácil romper a família. Porque afinal de contas, se você é um estorvo no meu caminho, eu passo você para trás e sigo a minha vida adiante. E aí nós vamos encerrando. A solução para o problema. Qual é a solução para o problema, então? A raiz é essa, o individualismo, o pecado que opera em nós. Mas a solução do problema é o retorno ao modelo original de família. Pastor, qual é o modelo original de família que a gente tem? Caim e Abel, Adão e Eva? Não. Eu vou mostrar para vocês o modelo original de família que se tem na Bíblia. Em Gênesis capítulo 1 ele já aparece. É o modelo mais lindo e mais precioso. Olha que modelo lindo que tem na Bíblia, e os teólogos mais renomados do mundo reconhecem que esse é o modelo de família ideal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre foram uma comunidade que participam da mesma essência divina lá dentro, ó. Todos se tocam. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Pai não é o Espírito. Você está percebendo lá? Mas todos se tocam e se comunicam no mesmo lugar porque eles têm a mesma natureza divina. Isso é trindade. A trindade é uma... Olha aqui para mim, queridos. Deixa o Jair bater a guitarra dele lá. Olha aqui para mim, você precisa entender isso. Você precisa entender isso essa noite. Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunidade eterna que se alinha num processo divino. De onde é que Deus tirou a ideia de homem, mulher e filhos? De onde que Deus tirou a ideia de um lugar compartilhado chamado família? De onde é? Deus inventou isso? Não, irmãos. É um modelo divino que deu certo desde toda a eternidade. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, falou, vamos fazer igual a nós, vamos fazer comunidade deles, vamos fazer eles serem famílias, vamos fazer eles se tocarem em harmonia. E sabe o que o pecado fez conosco? Acabou com a nossa dignidade, a nossa imagem e semelhança divina. Então a nossa solução, a restauração de uma família feliz, queridos, não é se o seu marido para de beber, ou se a sua esposa para de postar foto no Facebook, ou se o seu filho para de chegar tarde em casa, ou... Não. A solução para a sua família é que Pai, Filho e Espírito Santo venham morar para dentro da sua casa. E a sua casa seja um espaço onde a divindade ocupe todos os lugares. E ela comece a tocar, e conectar, e fazer com que esse círculo novamente se emende. Isso é família. Isso é família. Não deixe que esse mundo isolacionista faça a sua família se separar. Inclusive, gostaria de dar uma dica aqui para você, você que gosta de Netflix. Não sei se você já assistiu, mas se você gosta de redes sociais ou é viciado nelas, eu recomendo que você assista com muito cuidado esse documentário. Chama O Dilema das Redes. Alguém já assistiu aqui? Levanta a mão. Dilema das Redes? Já. Assista o documentário. Queridos, isso, Netflix é cultura também, se você sabe usar. Assista O Dilema das Redes, depoimento das pessoas que criaram o Facebook, o Instagram, o Pinterest e todos os outros recursos sociais que nós temos aí. Assista, mas assista com seu filho adolescente em casa. Ontem a gente estava assistindo, eu falei para minha filha, você tem 10 anos, você já pode assistir isso aqui, vem cá, senta com a gente. E nós assistimos 1h20 de documentário falando sobre as redes sociais. Assista. Isso vai fazer bem para você e para sua casa, para pensar um pouquinho sobre esse individualismo. Porque família é individualidade. Todos são singulares, mas são interdependentes. Na família eu não busco independência, eu busco ser interdependente. Eu tenho minha singularidade, mas eu também me toco com as outras pessoas. Então, queridos, família é uma comunidade de pessoas e não um aglomerado de indivíduos. Não é verdade? A pandemia mostrou isso. Tem 2 tipos de família que a pandemia vai devolver à sociedade. A pandemia vai devolver uma família em caos, de pessoas que eram só um aglomerado de gente, que estão se degladiando por ficar dentro do mesmo espaço, tendo que conviver durante a pandemia. Essa família está em caos, porque nunca foi família, foi um aglomerado de gente dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto.
Mas a pandemia vai devolver famílias mais fortes, estruturadas, mais cúmplices, mais parceiras e mais felizes. Famílias que sempre foram comunidade, não aglomerado de gente dentro do lar. E eu pergunto para você, como está a sua família em meio à pandemia? Um caos? Pode ser que ela fosse um aglomerado. Fortalecida? Pode ser que ela seja realmente uma comunidade. Agora é a hora. Agora é o momento de restaurar tudo isso. Veja só, isso é lindo. Essa é a didática divina para a família. É a estrutura nuclear que sustenta toda a humanidade. Isso não vai mudar, queridos. Pode vir a ideologia de gênero, pode vir a inseminação artificial, a barriga de aluguel, mas nada vai mudar, que essa é a configuração divina que Deus preparou e natural, para que o mundo experimentasse o caráter de Deus através das famílias. Então, por que é preciso cuidar da família? Simples e objetivo, para que ela expresse a glória de Deus e desempenhe seu papel social original. Eu pergunto, sua família expressa a glória de Deus e ela desempenha o papel social original que Deus preparou? Mas eu sei que você está aqui agora e você está pela internet. Eu não queria que você ficasse desconectado dessa mensagem. Porque essa comunidade é uma comunidade que se preocupa com outras pessoas que não atendem ao modelo de família nuclear básico que nós falamos até agora. Quando nós falarmos em família aqui nessa série de mensagens, não fique constrangido. Você que é mãe solteira, você que é viúvo, você que não tem pais e é órfão, não fique desconstrangido. Porque Deus tem uma palavra para você também. Porque eu falo a pessoas aqui essa noite que infelizmente não tem mais esse modelo de família. Eu falo a pessoas que infelizmente viram a família deformar, perderam o modelo de família ideal e agora são vítimas. Eu falo de gente hoje que tem família que é uma família de mãe e filhos, não é verdade? Você está aqui, você está na internet, sabe o que eu estou falando? Como é difícil ser mãe e filhos, sem a figura do pai. É disfuncional, é deformado, mas existe, precisa de misericórdia. Eu me compadeço com você, mãe solteira. Eu me compadeço com você, mulher que foi abandonada e esposa que ficou viúva. Eu me compadeço. Eu me compadeço com você que fez escolhas erradas e abandonou o seu casamento quando não conhecia a palavra de Deus. Mas eu não me compadeço com você que mesmo conhecendo a palavra, optou por afastar do seu casamento e destruir sua casa. Eu oro para que Deus pese a mão sobre a sua vida e você entenda o que é de fato que você abriu mão e a preciosidade do que você está prestes, talvez aqui nessa noite, ou assistindo pela internet, a destruir na sua casa. Você que conhece a palavra, queridos, não há misericórdia. Mas você que não conhece a palavra, está aqui hoje. Uma vez eu conversei com um homem, ele disse para mim, pastor, eu tive vários casamentos, eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço agora, pastor, o que vai ser da minha vida? Eu disse, querido, Deus vai te cobrar do daqui para diante. Você não pode voltar ao primeiro casamento, porque eu sei que se você pudesse, você voltaria ao primeiro casamento e nunca teria separado, mas não dá para fazer isso, então fica. E restaura a sua vida a partir de agora e Deus terá misericórdia de você. Mas se você está aqui, conhecendo a palavra, está se envolvendo com uma pessoa casada, ou adulterando sua esposa, adulterando seu marido, ou mentindo para a sua casa, ou destruindo a sua casa, e conhece a palavra de Deus, ouve essa pregação domingo após domingo, irmãos, que Deus pese a mão, que Deus pese a mão. Eu sei que eu estou fora do horário aqui, já passou, meu Deus, muito, mas eu vou contar para você uma coisa que aconteceu um dia. Um camarada veio conversar comigo, há muito tempo atrás. Você não precisa nem tentar fazer associação, porque não é nem de ser não. Ele sentou comigo e falou, pastor, eu não consigo deixar de ser infiel. Falei, vamos tentar, vamos lá, eu vou acompanhar você. Toda vez que ele recebeu o pagamento, ele gastava com prostitutas, e gastava com prostituta, e gastava com prostituta. E eu comecei a acompanhar esse cara. Um mês, pastor, estou bem, recebi o pagamento, caía. No outro mês, 3 meses eu injuriei. Falei, mas rapaz, vai ficar nessa vida até quando? Eu sentei com ele, numa sessão de aconselhamento, coloquei a mão no ombro dele e falei, hoje eu não vou te aconselhar, eu vou só orar por você. Eu orei, Senhor, em nome de Jesus, Ele conhece a sua palavra. Ele sabe o que é verdade. Eu peço que a próxima vez que ele entrar num prostíbulo, num motel, entrar com uma prostituta, o Senhor dê um infarto a ele, em nome de Jesus. Que o Senhor faça ele passar uma vergonha nacional, um acidente de carro com a prostituta dentro do carro, que alguma coisa aconteça para ele ser uma vergonha, que todos os seus filhos saibam, sua esposa saiba, que o nome dele seja jogado na lata do lixo a partir disso, em nome de Jesus, Senhor. Ele deu um pulo para trás assim na cadeira. Eu falei, amém, irmão? Ele falou, pastor, é difícil falar amém para a senhora. Então fala amém, amém. Eu encontrei ele esses dias num shopping, numa cidade que eu fui visitar fora do estado, e ele, pastor, vem me abraçar. Hoje ele é líder de uma igreja, chega a me arrepiar a contar isso. Ele é presbítero de uma comunidade, trabalha com retiro de homens, e ele disse para mim, pastor, depois daquela oração, nunca mais eu acabei com a minha família e destruí como eu estava fazendo. Então eu faço essa oração pedagógica para você que me assiste, que está aqui. Está em casamento em relacionamento extraconjugal, está com conversa torta no Facebook com gente, Deus vai revelar em nome de Jesus a partir de hoje
Deus vai trazer a podridão para frente. Ou você para, ou Ele vai mostrar e vai ser uma vergonha nacional. Porque talvez seja isso que você precisa, porque não há mais o que fazer. A palavra de Deus está aqui, mais clara impossível. Mais clara impossível. Então, eu me compadeço com quem não conhece a palavra e hoje é mãe e filhos. Eu me compadeço hoje com quem não conhece a palavra e é pai e filho sem a presença da mãe. A palavra de Deus diz que Deus é mãe também, como uma galinha quis ajuntar vocês como um pintinho, ou seja, aquele processo de cuidado. Deus também é mãe daqueles que precisam de uma mãe para abraçar e cuidar. Deus é pai para aqueles que precisam de um pai para direcionar e dar destino. Deus também é pai e mãe. Ele é pai para os órfãos, os filhos que não cresceram com seus pais e não têm, só tem a genética e o DNA paterno e materno, mas não conheceram seus pais, os órfãos. Eu me compadeço de vocês, eu me compadeço de quem é marido e mulher e não consegue engravidar, está sofrendo para criar uma geração, eu me compadeço. E eu quero que você se sinta acolhido essa noite aqui. Deus não te repreende, Deus não te reprime. Se você entrou aqui, você está no segundo, terceiro casamento, mas você conheceu a palavra agora, Deus vai cuidar de você, querido, mas não erre de novo. Deus vai abençoar você, querida, por ter destruído o casamento no passado. Ele não vai te cobrar por isso, mas agora você conhece a palavra, faça diferente. Talvez você maltratou os seus pais, mas agora você conhece a palavra, mude a sua história com eles. Talvez você largou os seus filhos, mas agora você conhece a palavra, não há desculpas, restaure seu relacionamento com eles, se ainda dá tempo, se ainda der tempo. É isso que Deus chama você a viver hoje. Deus tem que ser esse lugar que vai suprir. Você que é mãe e filhos tem Deus para ser o pai dos seus filhos e cuidar deles. Você que é pai com filhos e sem a mãe, pode ter certeza que Deus ocupa esse lugar. Olha lá outra coisa linda, Deus é pai de órfãos. Olha lá, Deus também entrando para marido e mulheres que precisam de significado, porque não têm filhos. Eu quero deixar essa palavra para você no seu coração essa noite. Cuide da sua família. Cuide da sua família, porque ninguém fará isso mais por você. Eu sei que talvez, querido, pode soar como uma voz desconfortável aqui essa noite para você. Uma voz que você não ouve na televisão nem no YouTube. O que eu estou falando talvez seja tão contraditório para você, mas eu nunca ouvi isso. E talvez você esteja profundamente constrangido com essa palavra, mas eu aprendi que eu não preciso ser agradável a você, eu só preciso ser bíblico. E eu quero ser bíblico com você essa noite. Cuide da sua casa, porque é disso que Deus pedirá contas. Porque aquele que não cuida dos seus, não cuida do seu jardim familiar, negou a fé, é pior que o descrente. As pragas e as ervas daninhas estão destruindo. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, a mesa é o melhor espaço de comunhão que nós temos, que mostra o que é uma família. Na mesa, Jesus tomou o pão e, tendo partido e dado graças a Deus aos seus discípulos, dizendo: tomem dele todos, comam dele todos, façam isso em memória de mim, porque esse é o meu corpo. Depois disso, Jesus também tomou o cálice e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês, o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciai a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Nós vamos cantar essa canção, Essa Casa é a Sua Casa. E eu queria que você declarasse essa noite que a sua casa e o seu lar é de Deus e você vai cuidar dela. Não importa onde você está começando, talvez você errou muito, tá? Errou muito no seu passado, eu não estou aqui para te condenar. É a hora de recomeçar. Talvez você venha errando mesmo conhecendo a palavra de Deus. Eu estou aqui para te constranger e para profetizar na sua vida que ou você acaba com isso, ou isso vai destruir a sua vida em breve. E em participar da mesa é dizer: eu faço parte dessa família. Família de Deus e a minha família. Então eu convido você a vir com a sua esposa, o seu esposo. As crianças não estão aqui, mas as crianças podem tomar ceia, né? As crianças batizadas em sua casa. Enquanto nós cantarmos essa canção, venha. Se você quiser orar com a sua esposa, seu esposo. Se você está sozinho ou sozinho aqui, se você precisa de um momento com Deus, aproveite. Eu quero deixar esses 5 minutinhos que nós temos para encerrar, para você falar com Deus e pedir para Deus te ajudar a cuidar da família enquanto você toma a ceia do Senhor. Pai, nós vamos participar do pão e do cálice. Enquanto estivermos tomando deles, que Teu Espírito Santo faça o trabalho que eu não posso fazer, que as minhas palavras não podem efetuar. Espírito Santo, trabalhe, traga um quebrantamento e ministre ao nosso coração, fazendo lembrar da nossa família, o espaço da glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente. Eu vou pedir para diminuir as luzes, só deixa aqui da frente, a última lá do fundo, para a gente ficar mais à vontade. Tem mesas ao fundo, mesas à frente, você pode vir para poder participar da ceia do Senhor.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Declare isso, declare que a sua casa é a casa do Senhor, Ele vem ocupar os espaços. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Nós deixamos para Ti as nossas famílias, nossos lares. Nós deixamos aos Teus pés, Senhor. Deixe no altar do Senhor. Deixe no altar do Senhor seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais. Deixe no altar do Senhor e peça para Ele aparecer. Peça isso. Enche cada casa, cada família, cada coração. Enche, Senhor. Senhor Jesus, nós estamos pedindo aqui nesse lugar famílias fortes, famílias abençoadas. Nós não estamos pedindo famílias perfeitas, porque isso não existe. Nós estamos pedindo, Pai, gente que assume a responsabilidade, o compromisso de cuidar do seu lar e proteger, no nome de Jesus. Pai, abençoe para que essa pandemia possa trazer famílias mais estruturadas, mais felizes, mais crentes, mais saudáveis, com mais valor de senso próprio, de dignidade. Senhor, abençoe nossas casas, livra dos ataques do inimigo, livra dos artimanhas de Satanás, livra casamentos de serem destruídos, lares de serem rompidos. Senhor, em nome de Jesus, visita cada casa, cada coração, cada família, com a Tua palavra, com a Tua bênção, e que nós possamos recuperar o modelo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Pai, Filho e Espírito Santo, porque essa casa é Tua, e nós deixamos ela para Você, e o Senhor pode ficar com ela, cuidar dela e nos ajudar a cuidar bem dela, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa noite? Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs. Uma boa semana. Sua casa é um lugar de bênção. Cuide dela no nome de Jesus. Vocês sabiam que antigamente existiam muitas guerras? Sim, e hoje nós vamos falar sobre uma delas, que está escrita lá na Bíblia. Quando o rei Josafá liderava a nação de Judá, vários povos vieram atacá-lo e era uma grande multidão de inimigos. O que vocês acham que o rei deveria fazer, hã? Josafá era um homem que confiava muito em Deus e por isso ele decidiu pedir ajuda somente a Deus.
A Bíblia conta que toda a nação começou a orar e fazer jejum para buscar o socorro do Senhor. E você, acha que foi uma boa ideia? Todo o povo estava clamando a Deus, pois estavam com muito medo e também admitiram que não tinham mais forças para vencer o exército do inimigo. Porém, Josafá lembrou: mas os nossos olhos se voltam para ti, Senhor. Vejam só. Quando olhamos para o Senhor, não focamos nas circunstâncias ao redor. E assim prestamos mais atenção na força de Deus. E foi isso, exatamente isso que Josafá fez. Ele decidiu olhar para Deus e não para os seus inimigos que estavam se aproximando. Então, Deus mandou um recado por um profeta, dizendo para que Josafá ficasse despreocupado, pois a batalha não era dele, e sim de Deus. E tem mais, era para ele e seu povo irem até a guerra, tomarem suas posições e permanecerem firmes. E assim iam ver o livramento que o Senhor iria lhes dar. O povo acreditou e foi até a batalha. Porém, quando chegaram lá, não lutaram, apenas louvaram e bendizeram o nome do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Os exércitos inimigos começaram a lutar um contra o outro e foram totalmente destruídos. Quando passamos por coisas ruins nas nossas vidas, precisamos confiar no Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o mais forte e que enfrenta qualquer situação. E você, está passando por alguma situação que te deixa muito triste? Saiba que Deus é grande para te ajudar e você vai vencer. Ore sempre a Deus assim: Senhor, me ajude a confiar mais em Ti. E eu tenho certeza que Jesus vai ouvir a sua oração. Ok, galerinha? Um grande beijo, até mais!